Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E hoje o Ação Nacional fala sobre eficiência energética. Com a proximidade da época mais quente do ano, o consumo de energia elétrica aumenta. E para trazer dicas sobre como economizar na sua conta de luz, eu converso aqui com a engenheira eletricista da Neoenergia, Flávia Leal. Flávia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente agradece a participação. Obrigado. Olha, como é que essa história de que no verão a gente consome mais energia do que no inverno? Para mim sempre foi no inverno, aquela coisa de chuveiro quente, aquecedor em casa e tudo mais. E na verdade é o contrário? Na verdade é o contrário. Porque assim, no verão a gente muda, né, o nosso chuveiro, geralmente para o mais, ele esquenta menos, né? A gente muda para o verão o nosso chuveiro, só que em compensação a gente tem o ar-condicionado que consome muito. O ar-condicionado é um equipamento que realmente consome bastante energia. Então, assim, tem outros consumos que a gente mantém durante o inverno, durante o verão e o inverno também. Por exemplo, a luz de casa. Você sempre vai ligar a luz quando você chega em casa, né? Mesmo o verão sendo os dias um pouco mais longos, assim, em algum momento você vai ligar a luz. Então, é um consumo que não muda muito, né? Isso é verdade. Mesmo que você coloque o chuveiro lá naquele, né, no ponto lá de menos consumo de energia, né, mais fraquinho, né, costuma dizer. E tem gente que nem isso muda, né? Tem gente que continua tomando banho no quente o ano todo. Puxa vida, viu? E quais são os eletrodomésticos que mais gastam energia? Seria além do chuveiro, o ar-condicionado que você citou? Isso. O ar-condicionado, ferro de passar, todos os passar. equipamentos que produzem calor, eles são grandes consumidores de energia. Por exemplo, a chapinha, o secador de cabelo. Então, eles são grandes vilões, né, do consumo. Que legal. E a geladeira? Como é que é essa história? Porque todo mundo fala assim, menino, fecha a geladeira aí, você está com a geladeira aberta, né? Eu já acostumei, a mãe sua já deve ter falado isso para você em casa alguma vez na sua vida. A minha falava isso para mim. Fecha a porta da geladeira, porque você tem que escolher o que você quer pegar antes de você abrir a geladeira. Não pode abrir a geladeira para ficar pensando, né? Fica lá na frente, namorando o que você vai comer na frente da geladeira. Fica lá dando uma olhada assim, bom, deixa eu ver o que eu vou comer, né? Então, com relação à geladeira, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir, né? A geladeira tem um termostato também, então quando a gente altera o termostato para a temperatura correta, né? Às vezes para o verão, para o inverno, a gente está eficientizando o consumo de energia pela geladeira. Outra coisa também, nem toda geladeira é frost free. Então, quando você tem a geladeira mais antiga, que ela não faz o degelo automático, é importante você sempre manter a geladeira limpa e sem aquele gelo. Porque aquele gelo, ele é um ladrão de energia. Ah, é? É. Então, aquela geladeira mais antiga que as pessoas têm em casa, que forma aquela crosta de gelo Não em cima. pode, tem que limpar. Piora piora. Tem uma certa periodicidade, você não pode deixar acumular, porque a geladeira é como se ela tivesse que produzir um frio, certo? Ela tem que esfriar os alimentos, então ela vai trabalhar mais ainda para conseguir esfriar aqueles alimentos, por causa Então, se você desse acha gelo. na verdade, se você achar que na sua casa, que aquele mundo de gelo que forma lá em cima está gelando mais sua geladeira. Não. Não, porque tá cheio de gelo aqui dentro, com certeza está gelando mais. Não, é o contrário. É o contrário. Uhum. Olha aí, que legal isso, saber dessas informações. E assim, hoje em dia até compensa, né, você às vezes investir numa geladeira nova, pagar umas prestaçõezinhas aí, né, para que você tenha uma redução de consumo de energia. Talvez acho que você até consegue chegar por elas aí, né? Então, a gente inclusive fez um trabalho bem legal ano passado, que todas as distribuidoras, a gente trocou equipamentos velhos dos municípios, da área de concessão da Elektro e das outras também, as outras concessionárias, e a gente trocou equipamentos velhos ineficientes por câmaras de vacina, para ajudar no período do Covid, justamente por causa disso, porque são equipamentos melhores, mais novos, que vão trazer mais qualidade para o município, né, com relação à conservação da vacina. E é exatamente isso que você falou. Quando a gente, às vezes, é melhor para o nosso bolso, economicamente falando, né, com o meio ambiente também, você fazer uma troca por um equipamento mais eficiente. Olha, no verão a gente costuma também, ainda continuando essa história da geladeira, né, da frost free que a gente fala, né, que é a mais moderna, a gente tem a tendência de aumentar a potência dela por causa que os alimentos
logicamente que esquenta mais rápido e tudo mais, né? Você quer gelar aquela carne e tudo mais, Sim. você aumenta a potência no verão, né? Então isso prejudica. É porque assim, na verdade você está falando para a sua geladeira, quando você ajusta o termostato, você está falando para ela trabalhar mais. Mas isso você tem que fazer, para você ter qualidade com seus alimentos também. Porque quando você abre a geladeira no verão, é um calor quente, um ar quente que está entrando muito maior do que no inverno. Por isso, às vezes, quando você esquece de alterar o modo inverno no seu equipamento, às vezes no inverno você abre a geladeira e os alimentos embaixo estão congelados. Porque a troca de ar que está acontecendo, a troca de calor, ela está bem menor durante o inverno. Eu não sei se eu fui clara. Sim, dá para entender, né? Deu para entender? A troca de calor é maior no inverno. Não, a troca de calor é maior no verão. No verão. Isso. E é por isso que a gente tem que ajustar, porque senão, se a gente mantém no modo inverno durante o verão, os alimentos que estão na geladeira, eles não vão... Não consegue, né? Não, eles não vão esfriar tanto. Essa abertura de porta que a gente faz o tempo todo da geladeira. Isso, o ar quente vai entrar e a geladeira não vai conseguir trabalhar para poder manter aquela temperatura. Aí ela liga mais, né? E aí ela liga mais também no verão. Isso, exatamente. É um dos vilões que você tem na sua casa, que às vezes você nem identifica o que acontece, mas é um dos que leva a energia sua embora, que rouba a nossa energia, né? Pois é. E o que significa, então, ter eficiência energética? Vamos lá. Então, a eficiência energética é você trazer a mesma qualidade e o mesmo conforto para aquele ambiente, para aquelas pessoas, utilizando menos energia. Ou seja, quando você troca uma lâmpada, por exemplo, em sua casa, você pega uma tecnologia mais antiga e troca por uma LED, por exemplo, você está produzindo, você está oferecendo a mesma luminosidade para aquele ambiente, só que você está gastando menos energia. Então, isso que é a eficiência energética, é trazer conforto e qualidade gastando menos. E hoje existem projetos que a gente consegue montar assim para uma casa onde eu consigo trazer essa eficiência energética para minha casa? Tem. A gente, inclusive, a gente está com chamada pública aberta agora na Energia Electro e nas outras concessionárias também. E aí a gente disponibiliza recurso que é público, que é recurso regulado pela ANEEL, para que condomínios, indústrias, edificações públicas, santas casas consigam submeter projeto nessa chamada e aí eles tenham acesso a essa eficientização, que é troca de lâmpadas, sistema solar fotovoltaico também a gente coloca. Então, são projetos bem legais e que está aberto aí para os clientes que quiserem participar. Isso vocês disponibilizam a Electro ou então a Neo Energia, né, que é o grupo, Isso, o grupo Neo Energia. Para quem é aqui do estado de São Paulo conhece mais a Electro, né? Isso. Mas para quem não é do estado de São Paulo, está nos assistindo aí a nível nacional, tem a Neo Energia. Isso. E aí, existem esses projetos que as pessoas podem ter acesso, identificar o que pode mudar na sua casa e ter energia com mais eficiência? Existem. E aí é super fácil. Para qualquer pessoa que tenha interesse de participar, a gente está aqui na área de concessão da Electro, a gente está na Coelba, a gente está em Pernambuco também, a Coelba, no caso, é Bahia, e a gente está na Coserne, que é no Rio Grande do Norte. Então, assim, se você colocar no Google... chamada pública Coelba, chamada pública Electro, Neo Energia Electro, você vai encontrar que a gente está com chamada pública aberta para todo mundo, para que as pessoas, os clientes industriais, o pessoal conheça o programa de eficiência e tenha acesso também a esse recurso, que é um recurso muito legal que a gente faz. Isso é muito bom saber. Olha aí, gente, que uma dica bacana para vocês que estão nos assistindo aí. Ó, se você precisar economizar energia, está na hora de você começar a pensar um pouquinho aí na sua casa e como você fazer isso, né? Que eu acho que isso é importante para todos nós. Vai ajudar no seu bolso, com certeza, e vai ajudar no meio ambiente também, né? Menos consumo de energia. Com certeza. E você falou do ar-condicionado. A gente estava começando o bate-papo aqui nosso aqui, e você comentou sobre os ar-condicionados, que isso é um dos grandes vilões, né? E não só o ar-condicionado, mas o ventilador também, né? Sim. No verão. Sim. E há modelos de ar-condicionado, de ventiladores que gastam, que são mais eficientes hoje em dia ou não? Ou ainda a gente continua com aquele barulhento lá dentro de casa, que fazia de sua avó, que girava a hélice de ferro ainda? Então, assim, os mais novos, o ar-condicionado split, eles são mais eficientes, né? Eles são mais econômicos. Só que é muito importante também você limpar o filtro, você dar aquela manutenção básica no equipamento. E assim, outra coisa que é importante você fazer é você ligar sempre o timer.
Porque às vezes as pessoas dormem a noite toda, botam o edredom, né? Fica a noite toda com o ar-condicionado ligado. Não, mas isso aí você está gastando energia desnecessária. Será que durante a madrugada a temperatura não vai estar mais amena? E será que você precisa manter o seu ar-condicionado tão frio a noite toda? Então, uma ideia legal é você programar um timer para quando estiver ali na madrugada, ele desligar automaticamente e você economizar energia. Olha que legal isso daí. As pessoas têm que também aprender a utilizar os equipamentos que você tem em casa, né? Isso é uma dica muito importante para quem está acompanhando a gente. Então, Exato. você sabe utilizar o seu ar-condicionado. Muita gente não sabe nem como é que funciona a questão onde eu estou condensando, onde eu não estou condensando o ar-condicionado, o que significa eu ligar a máquina. Tem o tal dos ar-condicionados inverter, né? Que queria que você explicasse para nós o que significa isso, porque a turma fala, olha, a gente tem esse daí, tem outros tipos. Enfim, tem N's, né, no tem mercado, opções no mercado. No mercado hoje que as pessoas, a gente fica até perdido porque cada hora lança um modelo novo, né? É importante você sempre ficar atento na etiqueta do Inmetro desses equipamentos. Porque quando você for escolher um equipamento novo no mercado, a gente tem, pelo Inmetro, né, as várias etiquetas que falam quais são os equipamentos que são mais eficientes no mercado. Então, hoje em dia, inclusive, mudou, né, essa etiqueta. E aí você tem agora A+, A++, Então, é sempre importante você comparar em qualquer equipamento, seja o ar-condicionado, seja qualquer equipamento que você usa em casa, uma televisão, uma geladeira também. É sempre importante olhar essa etiquetazinha do Inmetro na hora de fazer a escolha. Verdade, né? Ninguém dá bola para isso daí, vamos dizer bem a verdade, né? Você chega para comprar, você vai olhar o preço, né? A primeira coisa que você quer ver, quanto custa isso aqui, né? Mas ninguém vê a plaquinha do Inmetro, né? Então. E também existe uma escala de economia de energia que aparece Isso. tudo colorido assim, né? É essa mesmo. E aí é aquela lá mesmo. Isso, lá é exatamente consta, essa. né? Falando quanto é de consumo. Então, você tem que preferir, hoje em dia a etiqueta ela está diferente, então você deve preferir, né, os equipamentos que têm A++. Por quê? Porque eles são os mais eficientes do mercado. Na realidade, os mais eficientes mesmo são aqueles que têm o selo Procel, que é aquela etiquetazinha com a lâmpada feliz. Tem isso também. Tem isso também. Mas a lâmpada feliz. Mas como nem todos os equipamentos têm o selo Procel, uma boa forma de você comparar é por essa etiqueta do Inmetro. Então, esse A são 3 mais, né? Isso, Então, é o mais quanto eficiente. mais ele tiver, Isso. mais eficiente ele é. Mais econômico. Né? Mas é isso, né? Para você poder entender como é que funciona, né? Na hora de comprar um equipamento eficiente, com certeza. Vale a pena, né? Com certeza, com certeza. Tá bom. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, gente. A gente volta já falando um pouquinho mais sobre essa questão, essas dicas para você reduzir a sua conta de luz e energia na sua casa, com certeza. De volta com programação nacional, estou conversando aqui hoje com a Flávia Leal, ela que é engenheira eletricista. E a gente está falando sobre a questão da economia de energia. Dicas aí para reduzir a sua conta de luz na sua casa, com certeza. E é muito interessante, a gente estava falando no primeiro bloco, que uma coisa que me chamou a atenção, que às vezes a gente acha que a gente consome mais energia no inverno, e na verdade é no verão, né? Pois é, uma coisa bem interessante isso aí, né? E aí a gente está dando algumas dicas aqui, né, de como você comprar eletrodomésticos que tem um selo, né, garantido Inmetro e tudo mais. Bom, mesmo no calor, a gente falou aqui que o chuveiro elétrico ele continua sendo o grande vilão da história, né? Ainda se a gente não souber tomar banho, né? Aliás, aumenta até o consumo de água também, você toma prejuízo por 2 vezes, né? Com certeza. Tem que saber, né? Então, é uma coisa muito interessante porque as pessoas, mesmo no inverno, né, é legal que as pessoas liguem o chuveiro para tomar banho e quando forem se ensaboar, desliguem o chuveiro para economizar energia. Porque é exatamente isso que você falou, a gente está gastando energia e água também. Quando a gente passa o tempo todo lá cantando no chuveiro, com o chuveiro ligado o tempo todo. Então, assim, a gente está gastando os dois, né? Não é legal para o meio ambiente, não é legal para o nosso bolso também. Preciso falar com a minha filha, viu? Preciso explicar para ela como é que é esse negócio aí, Bota porque olha, tem hora que ela chega lá, está até dançando no banheiro lá. Mas assim é normal, né? Sem problema nenhum. A gente está falando do chuveiro, se eu tomando banho em horários alternativos, ele pode ajudar
na eficiência do consumo de energia. Se isso é verdade ou é mito? Então, para a maioria de nós, isso não é verdade, porque para a gente não faz diferença para o nosso bolso quando que a gente toma banho, porque a gente vai ser cobrado o mesmo valor para qualquer horário que a gente usa a energia. Mas para o sistema energético, por outro lado, é interessante que a gente evite o consumo durante o horário de ponta, né? Que aqui no caso de São Paulo é das 17h30 até as 20h30, que é o horário que todo o Brasil, né? Todo o Brasil, todo o estado de São Paulo. Tá chegando em casa, quero tomar banho. Ligando ali a televisão, abrindo a geladeira para ver o que tem para comer, ligando o ar-condicionado de casa. Então, é um período, né? Um período de tempo que o sistema está bastante sobrecarregado. Então, ajuda o sistema. Mas, na verdade, para o nosso bolso, para um cliente residencial comum, não faz diferença. O negócio é diminuir no banho mesmo. É. Não adianta ficar Desligar lá. a luz quando você sair do cômodo. Quarto, desligar a luz, não deixar a luz do quarto acesa, ir para a sala, né? Isso. Tem gente que gosta de deixar a casa assim, né? Iluminada, né? Exato. Inteira, né? Vai ligando a luz do corredor, não sei o quê, não vai apagando nada, só vai deixando tudo ligado. Não tem nem necessidade, mas está tudo ligado. Com certeza. Olha, e realizar manutenções aí nos eletrodomésticos, ajudam a economizar energia? Como é que é isso? Ajuda, com certeza. A gente já falou da geladeira, né? Que quando a gente faz a limpeza da geladeira, a gente tira aquela crosta de gelo, a gente melhora a eficiência do equipamento. Limpar o ar-condicionado, também o filtro do ar-condicionado, é uma prática legal. Se você usa secador de cabelo, às vezes o próprio filtro do secador de cabelo fica sujo. Então, quando você faz esse tipo de manutenção, você aumenta a vida útil do seu aparelho, você vai usar aquele aparelho por mais tempo e você também economiza energia. Você previne, né? Uma dica interessante. Sabe que eu estava comentando com ela aqui no intervalo, que a gente estava batendo um papo, eu me lembro que eu morava aqui num apartamento, né, na cidade aqui em Valinhos, e aí eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, a sua televisão consome energia mesmo desligada. Eu falei, mas como é que pode isso daí, né? Porque assim, ela tem um LEDzinho que fica aceso o tempo todo e assim, desconecta ela da tomada que você vai ver como você vai economizar energia na sua casa. Eu fiz isso durante 30 dias. Eu morava sozinho e a gente falou, bom, vamos lá, né? E não é que deu o mesmo resultado, eu reduzi mesmo minha conta de energia na época e foi até significativo, né? Em torno de R$20, eu estava falando para ela aqui, né? Estou passando para vocês. Mas é um valor significativo se você mora sozinho num apartamento e você realmente, né, já consumia pouco, mas diminuiu mais ainda, né? Legal, então, eu achei interessante isso daí, porque aí algumas dicas que a gente deixa, às vezes a gente tem várias TVs na nossa casa, né, ao mesmo tempo conectadas o tempo todo, né, e a gente tem aquela luzinha acesa e até não é só ela também, o aparelho ao qual você também utiliza, aqueles aparelhos que você utiliza... Que bota o canal, né? Que você liga o canal lá da sua TV a cabo, seja ela qual for, né? Também é um meio que está consumindo energia o tempo todo e vira 24 horas consumindo energia. Isso, o tempo todo, 24 horas, 30 dias por mês, está o tempo todo consumindo energia. Então, o ideal é fazer justamente isso que você fez, né? Você tirar o equipamento da tomada, ou até mesmo ter um disjuntor separado para esse tipo de equipamento. Quando você sai de casa, você desliga. Quando você vai viajar também, você não precisa deixar esses equipamentos ligados, né? Menos a geladeira, né? A geladeira tem que estar, a geladeira tem que ficar. Por isso que é necessário fazer um disjuntor separado. Sim, ou, né, por setores da casa. Por setores da casa, por tipo de equipamento que você vai ligar. Então, essa dica que você falou é fantástica, assim, é uma boa dica você sair de casa e desligar. Hoje em dia, os equipamentos mais novos, eles não têm mais essa luzinha, porque tanto consome energia quanto é incômodo. Você coloca uma TV no seu quarto, você vai dormir e tá aquela luzinha vermelha. É verdade. Né? E tem gente que vai lá e coloca até uma fita isolante lá para poder... Eu já vi isso daí na casa das pessoas, porque eu estou falando. Você chega até uma fita isolante, né, naquela luzinha, porque incomoda tanto que fica, né, iluminando o quarto inteiro, né? Exatamente, exatamente. Bom, são dicas que a gente está passando para vocês, né, gente? Porque vocês estão nos acompanhando. Tem também uma coisa que é interessante, né, Flávio? Acho que a gente poderia até dizer que existe aquelas tomadas onde a gente coloca... Elas têm um certo disjuntor. Você consegue desligar
Por exemplo, você põe numa régua da tomada, você vai colocar os seus aparelhos, né? Aquelas extensões que tem aí. E você consegue desligar ali tudo, né? Isso. Dá um clique ali e pronto. Perfeito. Acabou, já solucionou o problema, né? Sim, e traz mais segurança, né? Você não vai ter vários equipamentos ligados em casa sem ter ninguém. Segurança, né? Com certeza. Porque nós vamos falar sobre isso também na questão um pouquinho mais para frente, sobre a questão das chuvas, né? Que aí é uma coisa importante também de você entender qual a segurança na sua casa em relação aos raios e tudo mais que acontece. Mas olha, manter um carregador de celular ligado na tomada sem que o aparelho esteja sendo abastecido, ele gasta energia ou somente ele ficando lá, está tudo tranquilo, pode deixar lá, que não tem problema nenhum? Eu preciso falar isso no meu caso, que eu já vi lá hoje. O carregador ligado lá, ele nem sai de lá, né? Ele sempre fica lá. Só chega e engata o celular e continua, né? Dorme, vai dormir, né? Então, se você esse carregador, esse aparelho, ele consome muito pouco, certo? Quando ele não está ligado no celular. Só que se você for parar para pensar, é um consumo pouco para um dia. Mas quando você leva para uma semana, um mês, um ano, você tem aquele equipamentozinho ali ligado na tomada, consumindo energia o tempo todo, então fica significativo. Quer dizer, é pouco, mas ele consome. Mas consome da mesma forma. Assim, ele não consome tanto quanto com o celular, mas ele continua consumindo. E ainda é uma ação que não é segura, né? Você vai estar com aquele equipamento ligado na energia e pode acontecer algum acidente, tem alguns riscos também. Olha aí, vai uma dica, essa é uma dica importante. Eu vi que lá em casa tem, e eu preciso corrigir isso daí lá. Estou confessando aqui para vocês que isso realmente acontece lá na minha casa. Bota tudo em um T junto, Todo sai de casa, desliga, quartos, né, pronto. Precisa resolver esse problema para a gente economizar mais energia lá em casa. E quando a gente liga o tal do celular e larga lá e esquece da vida, né? Você passa a manhã inteira, a tarde inteira, ele está lá 100%, 100%, você larga a noite inteira carregando e deixa o negócio lá. Não é legal também para o seu equipamento, né? O seu próprio celular não é muito bom, não é muito legal para a vida útil do aparelho, mas isso aí depende do tipo da bateria, da marca do celular que você está usando. Então não é algo geral, mas pode reduzir também a vida útil da sua bateria. Principalmente se você conecta no carregador e fica utilizando. Então, Isso é pior ainda. E depende do aparelho, depende do tipo da bateria, da tecnologia, mas sim, não é recomendado. É aquela coisa que a turma fala, você vicia a bateria, né? As pessoas falam. É isso mesmo? Esse é o termo popular, vamos dizer assim. Não é o termo técnico de vocês, mas a gente fala, viciou a bateria, né? Então, pode ser que aconteça sim. É porque as tecnologias mais modernas do telefone, elas têm várias tecnologias de bateria. Então, a gente não... Talvez esse termo não seja o mais adequado nesse momento, entendeu? Da tecnologia. Não, tranquilo. É que a gente costuma falar assim, né? Quando no popular fala assim, viciou a bateria, né? Porque fica lá ligando e usando ao mesmo tempo, né? Isso realmente pode estragar o aparelho, com certeza, né? Mas olha, uma coisa, na pandemia, né, fez com que as pessoas, muita gente passasse a trabalhar em casa, como as pessoas podem economizar mais energia como home office, que hoje está mais comum, né? Computador em casa, turma trabalhando em casa. Ar-condicionado em casa. Ar-condicionado em casa, né? Estou lá dentro, trabalhando, numa forma, ele não se desloca mais, até que se economiza nisso, né? Mas você gera um gasto dentro da sua casa. Tem como economizar? Tem como você melhorar isso daí? Tem sim. E assim, você imagina que antes as pessoas estavam concentradas em um local só, que era o ambiente de trabalho. Então você tinha um grupo de pessoas usando aquela luz, aquela iluminação, aquele ar-condicionado, aquelas instalações, né? Hoje em dia isso aí está pulverizado. Então você está consumindo mais energia na sua casa e como um todo, certo? Porque cada pessoa, cada funcionário que antes estava concentrado numa empresa, agora está no seu próprio home office, né? Então, assim, tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar. Depende do local onde você trabalha, você pode ajustar a sua mesa de trabalho para pegar uma iluminação que venha de fora ou uma corrente de ar que seja mais agradável, para você evitar usar tanto o ar-condicionado quanto a iluminação artificial. Olha isso, também. Isso aí é legal, é uma dica bem importante. E existe, assim, um tipo de lâmpada que consome menos energia, que a gente possa, assim,
realmente falar, olha, hoje é melhor usar esse tipo de luz artificial, como você acabou de dizer agora? Existe. Assim, as lâmpadas mais eficientes hoje no mercado são as lâmpadas LED. Então, quando você tem uma lâmpada queimada em casa, por exemplo, o ideal é que você substitua por uma lâmpada LED, porque ela vai trazer a mesma potência, né, a mesma luminosidade, gastando bem menos energia. É aquela coisa do conceito da eficiência energética, né? Você ter a mesma qualidade, o mesmo conforto, gastando menos energia elétrica e ajudando o ambiente também. E aquela lâmpada amarela antiga que esquentava, né? Você botava a mão e queimava a sua mão. Nossa, não. Melhor trocar, né? Melhor trocar. Essas aí são vilões mesmo do consumo. Com certeza. Bom, gente, esse é o Programação Nacional e precisa ir para um rápido intervalo, mas volta já com mais informações para você. Estamos de volta com o Programação Nacional e hoje eu estou conversando aqui com a Flávia Leal, ela que é engenheira eletricista. Nós estamos falando aqui sobre economia de energia e dicas para reduzir a sua conta de luz na sua casa. O bate-papo está muito gostoso e você pode aí, se quiser acompanhar pela internet também, você pode acessar o nosso portal rs21.com.br e assistir, né, esse programa na íntegra lá, né, todos os blocos do programa você pode acompanhar, só digitar lá Ação Nacional, já aparece o programa para vocês, ok? E aí vocês acompanham tudo que a gente está dizendo aqui, para você que começou a nos assistir a gente agora nesse bloco, né? A gente está falando muito sobre a questão dos eletrodomésticos, né, que economizam energia na sua casa e tudo mais, e algumas dicas para você economizar energia dentro da sua residência, que está muito bacana o programa. Bom, eu queria falar um pouquinho, eu vou chamar um VT agora, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão da energia solar. Então, além dessas dicas que nós estamos falando aqui, Flávia, também é possível economizar através de outras fontes de energia, como a solar. E nós vamos ver na reportagem como funciona esse tipo de sistema. Vamos lá. De empresas, indústrias a residências, o cenário apresenta aumento na procura por este sistema aqui, o de geração de energia solar, que é composto por placas fotovoltaicas e um inversor. Este empresário que atua no setor explica que de 2019 a 2020, o faturamento cresceu em até 100 vezes. De lá para cá, tem dobrado a cada ano. A estimativa é movimentar ainda mais o mercado. Basicamente, a energia solar fotovoltaica, você gera energia elétrica e injeta na rede pública. Como? Você coloca módulos fotovoltaicos sob os telhados dos imóveis, eles captam a irradiação do sol, transforma a energia em corrente contínua. Você precisa de um inversor para transformá-la em corrente alternada, que é como a rede pública lê essa energia, e ela injeta essa energia através do medidor bidirecional. São diversos fatores que têm estimulado o aumento da procura e instalação do sistema, o que deve dobrar até o final do ano. A busca pelos painéis é estimulada principalmente pela redução do valor na conta da energia. Hoje o investimento mínimo é para uma conta de energia dos seus R$200, R$250, que você consegue reduzir ela para R$50. O número de placas depende do consumo de cada local. No caso de residências, são necessárias pelo menos 5, com investimento a partir de R$10 mil, podendo ser financiado. Em apenas 2 meses, o Leonardo já percebeu o custo-benefício. Somos em 6 pessoas aqui em casa, variava de R$800 até R$1.100 de energia. Então, depois de muito conversar e negociar, decidimos colocar o sistema. E já é o 2º mês, mas já no 1º mês já veio o mínimo de energia. Neste complexo de educação, as projeções são ainda maiores. A partir de agora, temos aí 1.200 metros quadrados de área de painéis solares, mais 3 inversores que produzirão essa energia durante o dia, lançarão na rede pública e isso será compensado na nossa conta elétrica. E claro que não é apenas isso. A sustentabilidade tem um grande peso na decisão. É a nossa preocupação com o pedido do Papa Francisco de que as instituições católicas no mundo todo estejam preocupadas com o meio ambiente, de como viver, de como ser sustentáveis em todos os aspectos. E um deles é justamente produzir uma energia limpa. Então, o que nós estamos fazendo é, com esse processo, contribuindo com o meio ambiente através da nossa parcela de geração
de uma energia renovável, limpa, que é do sol, e dar maior sustentabilidade ao nosso planeta. Aí, bacana. Que legal, gente. Olha, como ele disse aí na reportagem, né, a energia, esse tipo de consumo de energia cresce a cada ano, né? Com certeza. E o rapaz estava falando lá, acho que era Leandro, se eu não me engano, que estava dando entrevista ali, ele falou que tinha 6 pessoas na casa dele consumindo de 800 a R$ 1.000 por mês, né? A energia solar é realmente uma tendência aí para o futuro, quando pensamos em eficiência energética? É isso mesmo? Sim, é uma energia limpa e é uma energia que é incentivada, né? Então é muito importante que a gente, quem tiver condição, quem tiver acesso a esse tipo de tecnologia, que conheça mais, que estude, que verifique a possibilidade de colocar na sua residência, no seu prédio. Aliás, até sobre esse assunto aí, existem alguns projetos que vocês desenvolvem lá, né, na Electro, relacionado à energia solar. Eu acho que entidades são beneficiadas, institutos, instituições. Santas casas são beneficiadas, a gente tem também prédios públicos beneficiados, UBSs podem ser beneficiadas, escolas estaduais, escolas municipais. Então, a gente tem vários projetos bem legais que podem vir através de chamada pública, né, que tá em toda a nossa área de concessão, a gente está com a chamada pública aberta. Quanto a gente pode chegar em um município, por exemplo, mapear os prédios que têm maior potencial para receber esse tipo de tecnologia e propor um projeto para esses prédios. Por exemplo, uma universidade pode ser contemplada, uma Santa Casa. A gente já tem alguns projetos em andamento. Eu não posso falar agora, porque não tem nada certo ainda, mas a gente já está mapeando esses projetos, essas instituições, para a gente atender com mini geração, com micro geração fotovoltaica. No VT que a gente acabou de assistir aqui agora, a gente tem a Universidade dos Claretianos, né? A Universidade Claré, lá de Rio Claro, que a gente acabou de ver aí, o Padre Luiz, nós conhecemos ele. E é muito interessante eles implantarem isso lá, né? Que dá um consumo de energia, né, para a universidade. Isso também já faz parte, né, de projetos como esse, mais ou menos. Né? E assim, é importante a gente ter em mente que não adianta só colocar o sistema fotovoltaico. A gente tem que mudar a nossa mentalidade também. Não é porque a gente vai colocar um equipamento que vai trazer economia para o nosso bolso que a gente vai continuar com essas ações que não são ambientalmente melhores, corretas. Por isso eu vou deixar meu ar-condicionado ligado à vontade. Tá tudo certo. Tem energia solar mesmo, não vou pagar nada. Solar. Não, gente, não. É porque assim, o consumo, essa mentalidade sustentável, ela tem que vir quando você estiver no trabalho, quando você estiver na casa do seu amigo, sabe? É um tema muito legal para a gente aprender e aplicar mesmo. Isso é legal, gente. Então, tudo isso daí tem lá. Né, desse projeto que vocês fazem, também tem essa educação, reeducação, melhor dizendo, né? Tem. Inclusive, é muito legal porque a gente tem projetos com crianças, com professores. Olha que legal isso. Nas comunidades, então a gente faz palestras nas comunidades, então a gente traz todo esse conceito de sustentabilidade, segurança, que é muito importante também, né? Eficiência, sustentabilidade e segurança, eles caminham juntos. Então, a gente tem vários programas que pegam, né, a criança e ensinam ela como usar com mais consciência a energia elétrica, como ter mais segurança, sabe? Durante o uso da energia. O tomar banho. Exatamente, né? Desligar a televisão, sair do ambiente e desligar a luz. Apagar a luz. Exato. Tirar lá o carregador da tomada, coisa que a gente não está fazendo em casa, que eu preciso começar a fazer. Isso, eu senti a indireta. Eu percebi a indireta. Não, é que isso daí a gente precisa fazer lá na minha casa. Estou tentando aqui passar para os meus filhos aqui, pessoal, para poder já entender que a gente vai ter que adotar alguns segmentos lá na minha residência, para a gente poder diminuir um pouco a nossa conta de energia, né? Com certeza, né? Olha, e quais outras fontes de energia, além da solar, contribuem para a economia? A gente tem a fonte eólica também, né? A gente tem, acho que no Brasil a gente tem mais a solar e a eólica. Então, são as principais fontes novas, né? Fontes que são mais novas, fora a hidrelétrica, que vem através da água. Que é hoje a maior, a maior no Brasil. Isso. Se desenvolveu, se expandiu muito esse tipo de
de desenvolvimento energético. Né, então, essas tecnologias, elas são mais novas, né? E a gente vê porque, por exemplo, a gente não consegue colocar uma geração eólica em casa, mas a gente consegue colocar a fotovoltaica. É por isso que está tão abrangente, né? As pessoas estão procurando tanto, tem até programas de bônus desse tipo de energia. Então, é uma energia que está crescendo muito e a tendência é crescer ainda mais. Tá, eu vi energias, né? Pelo menos eu acompanhei em condomínios eólica. Isso, tem. Mas eu vou deixar essa pergunta aqui e aí a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco para você responder para nós. De volta com a Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a questão de dicas para você reduzir a sua conta de luz, sobre a economia de energia. Estou falando aqui com a Flávia Leal, ela que é engenheira eletricista, está nos dando umas dicas muito bacanas aqui, desde a sua residência, consumo de energia com a sua geladeira que fica aberta lá, né, na sua casa, que às vezes você esquece, o ar-condicionado ligado desnecessariamente, o chuveiro em casa, as lâmpadas acesas, né, que você anda para a casa inteira acendendo tudo quanto é lâmpada, né? Deixar aí o carregador de celular na tomada também consome energia, viu, gente? Mesmo que você não esteja utilizando o celular, vai algumas dicas aqui que nós estamos falando no programa desde o início do bloco aqui. Muito bacana. Lembrando que você pode assistir o programa inteiro através do nosso portal rs21.com.br. Lá você entra no Programação Nacional e lá você tem todo o programa que você pode assistir, através do YouTube também, ok? Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, do RS21, você consegue também assistir todos esses programas do Ação Nacional lá, inteirinho, para você. Deixei uma pergunta no ar da questão da energia eólica. Por exemplo, se a gente está num condomínio, porque eu já cheguei a ver num condomínio, eu cheguei lá, achei estranho, falei, nossa, né, eram várias torres verticais, né, então, e aí eu vi lá a gente costuma dizer, o famoso papavento, né, girando, falei, nossa, olha que interessante isso, foi dentro do condomínio, eu perguntei até, né, para um dos moradores lá, eu falei assim, olha, toda a estrutura da piscina aquecida, a estrutura das quadras, a estrutura predial mesmo, dos elevadores, tudo mais, a gente utiliza a energia aí eólica. Eu falei, olha que interessante, né? Que sacada, porque diminui o custo do condomínio. Existem projetos desse tipo? Então, como a gente estava conversando no intervalo, existem essas tecnologias. A gente trabalha com fotovoltaico. Geralmente, quando você coloca um parque eólico, por exemplo, deve ser um parque bem pequeno, né, para atender um condomínio. Sim. Geralmente, você coloca associado com outra fonte de energia, seja energia da própria concessionária ou de uma energia solar fotovoltaica. Porque, assim, são energias intermitentes, né, elas não ficam o tempo todo produzindo. Se não ventila, a eólica não vai produzir. Então, geralmente, a gente faz uma combinação de fontes de energia. Então, muito legal essa questão do parque eólico que você viu no condomínio. A gente trabalha com fotovoltaico, geralmente. Então, o seu condomínio, por exemplo, se for da área de concessão da Neoenergia, vocês podem procurar uma empresa especializada em eficiência energética para fazer um diagnóstico energético das instalações e propor um projeto na chamada pública. E assim, a gente vai, dependendo do projeto, ele é a fundo perdido, certo? Então, assim, são várias categorias de projeto e você pode ter um projeto em uma determinada instituição completamente gratuito em alguma instituição que você queira realizar a eficientização. Olha que interessante isso aí. Então, se eu trabalho numa instituição de caridade, por exemplo, né? Numa Casa da Criança, numa PAI, entre outras que existem nesse Brasil afora, eu consigo recurso para fazer esse tipo de economia de energia? Consegue. Um asilo, por exemplo, né? Consegue. Casa para idosos. Olha que interessante isso, gente. Que dica bacana isso, né? A gente está com a chamada pública aberta e, assim, a gente também atende por conta própria, né? A gente chega nos municípios e atende esses municípios e faz uma análise, um levantamento para saber quais são as fontes de energia que a gente pode aplicar, se a gente consegue trocar um chiller, por exemplo, ou um aquecedor de água, algum motor, a gente também faz esse tipo de projeto. E, por exemplo, a indústria que tiver interesse de participar pode também eficientizar, trocar motor,
colocar fotovoltaico, microgeração, mini geração. Trocar as lâmpadas por umas lâmpadas mais eficientes. Olha, isso é muito interessante, gente. Olha só que bacana, que dica legal, gente, que ela está dando aqui para a gente, para a Flávia, hein? Para você que está aí, que trabalha, né, numa entidade assistencial, que vive, né, de recursos, né, que é difícil manter uma entidade hoje em dia, né, com toda a escassez, né, de dinheiro. Está aí uma opção, né, para se manter a instituição, porque existe recursos fora, né, que patrocinam isso, que custeiam esse trabalho. Se a entidade assistencial tiver o SEBAS, a gente faz a fundo perdido. Então, pode submeter o projeto, que a gente faz, sendo aprovado esse projeto de eficiência, a gente faz a gente financia, né, toda a troca de equipamento, toda a eficientização naquele local. Ok. Bom, e o que são energias renováveis? É a mesma coisa que nós estamos falando aqui ou não? É a mesma coisa. São aquelas energias que estão ali, por exemplo, o sol, a gente sempre vai ter o sol, né? O vento, a gente sempre vai ter o vento. Então, a gente vai usar essas fontes naturais para produzir energia. É basicamente isso. Mesma coisa que a gente estava olhando no intervalo, a maremotriz também, que usa as marés. A energia maremotriz, gente, para explicar para vocês, a gente estava aqui em dúvida, eu falei, nossa, a energia, né? Eu perguntei, aquela do oceano, né? Que tem umas pás, acho que é isso, né? Se não me engano, elas ficam se movendo conforme o movimento do mar, né? Da maré. E aquilo fica gerando um braço, né, motriz ali, né? Que acaba gerando energia, né? Isso é muito legal, que eu já vi em vídeos, né, na internet, que você faz uma busca, você acha, né? E isso é muito legal de ver esses processos sendo desenvolvidos, né? Aqui no Brasil, como a gente falou, né? A hídrica, a eólica. Aliás, o Brasil ele tem um grande potencial para a energia eólica, né? Está havendo um grande investimento, principalmente lá no Nordeste. Sim. Né? Inclusive perto de onde eu sou. Ah, tá aí. Todo dia passa vários caminhões com pás. Então, assim, é uma energia que está sendo desenvolvida muito aqui no Brasil e o crescimento tende a ser exponencial da energia eólica. Porque aqui a gente pode trabalhar além da eólica, que aqui para quem tem a oportunidade, gente, de ir lá para Fortaleza, lá para o Nordeste, gente, lá venta, não para. Sim, é uma brisa constante, é muito gostoso, aliás, né? Lá fora dificilmente se usa ar-condicionado, mas é quente, você tem que usar assim. Mas é que assim, o vento, né, é contínuo, né? É uma brisa contínua, então ali são lugares... Potencial é muito grande. Potencial muito grande de trabalhar com energia eólica, né? Porque é constante, né? E também a energia solar, usinas de energia solar, né? Em fazendas e tudo mais. Né? A mini geração está crescendo muito também. A microgeração é a que a gente utiliza geralmente em nossas residências, né? Que é uma geração um pouco menor. Mas a mini geração também está crescendo bastante para atender principalmente instituições como Santa Casa, universidades, que são instituições maiores e que utilizam mais energia. Então, é uma opção muito legal e é muito comum agora, né? No Brasil, principalmente. É bem mais fácil você encontrar um parque de geração solar do que um parque eólico, assim, em uma residência, por exemplo, em um condomínio. Bom, nessa época do ano, invertendo um pouquinho agora, chove muito e aumenta o número de descargas elétricas. É o grande vilão, né? Que a gente tem em nossa casa. E quais cuidados que nós devemos ter? Porque realmente é um período de chuvas, né? Intensifica-se demais os períodos agora. A gente está vendo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente pode dizer que esse período agora de outubro está chovendo muito aqui, né? Está um período bem constante de chuva. Mas isso intensifica muito no verão, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Quais os cuidados que eu devo ter, gente? Então, assim, o seu condomínio, por exemplo, ele tem que estar protegido, né? Ele tem que estar com terra bem dimensionado para aquela situação. Você estando dentro de casa não tem perigo nenhum. Agora, o problema é se você estiver na rua e você for para debaixo de uma árvore, por exemplo. Então, não é legal. Se você estiver na rua, estiver, né, com relâmpagos, raios, você nunca deve se proteger embaixo de uma árvore. Você tem que procurar um prédio, algum local que seja mais seguro, porque a chance de um raio cair ali é muito maior. Não sei se é verdade, mas pelo menos quando eu era criança falava assim que o risco era menor se você entrasse dentro de um carro
do Isso, que se você ficasse ali verdade. fora com as árvores à sua volta. É verdade. É verdade isso mesmo? Quanto mais alto e mais fino é a coisa, né, uma árvore, por exemplo, mais fácil um raio encontrar, mais fácil ser atingido por um raio. Como você está dentro de um carro e você está na horizontal, é mais difícil. Então, Os pneus também ajudam a isolar um pouco, né? Ajuda a isolar também, mas é isso mesmo, você está certo. Aí, aprendi essa quando era criança. Né? E também em casa ter os disjuntores certos, né? Bem Os dimensionados. aparelhos, você tirar da tomada quando começar raios e tudo mais. Essa coisa de Isso. tomar banho, né? Com a chuva lá fora, é perigoso? Então, se a sua casa, o seu prédio estiver bem dimensionado para te proteger disso, não tem problema nenhum, tá? O problema é só se você não tiver a fiação adequada para proteger, né, o local. Mas assim, quando você vai viajar, uma coisa importante é você desconectar os aparelhos que você não vai usar, né, da tomada para poder proteger de descargas, esse tipo de coisa. Bom, e a gente, para encerrar aqui, eu gostaria de pedir para vocês o contato. Aliás, você falou aqui de vários projetos, né, que existem, que estão disponíveis, aonde que as pessoas podem acessar, onde que as pessoas podem saber. Uma instituição, por exemplo, pode entrar em contato com vocês para entender como é que elas podem reduzir energia? Com certeza pode. A gente está com a chamada pública aberta até janeiro desse ano, né? E você pode acessar, conhecer mais sobre a chamada pública, colocando chamada pública Neoenergia no Google. E aí você vai ter acesso a todos os projetos que estão abertos agora. Inclusive, na Neoenergia Electro, a gente está também com um projeto aberto. E todas as nossas redes sociais são Neoenergia. Fica super fácil encontrar no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, LinkedIn também. Que legal. E quando você diz chamada pública, só explica para nós. A chamada pública de projetos de eficiência energética. É quando a gente abre a oportunidade, né? A gente disponibiliza esse recurso que é público, que é regulado pela ANEEL, para que as indústrias, os clientes residenciais, de condomínios, clientes filantrópicos, eles consigam propor projetos de eficientização. Então, a gente disponibiliza esse recurso, o pessoal propõe projeto e a gente aprova e faz a ação de eficiência nesses locais. Legal, Flávia. Obrigado pelas informações que você passou aqui hoje. Foi muito bacana a gente bater um papo sobre isso. Agradecido. Obrigada, Júnior. Bom, e a gente agradece a você que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional, que fica por aqui, volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá!